Aleluia. Maravilha. E aí entra também o batismo com o Espírito Santo. O senhor começou falando inicialmente sobre também o que é batismo com o Espírito Santo. Agora dá continuidade. E o que seria o batismo com o Espírito Santo? Para que serve o batismo com o Espírito Santo depois do selo, depois do batismo nas águas? Selo, batismo no corpo de Cristo se dá simultaneamente, é tudo junto. Sim. Tá? Que é o novo nascimento, que é a regeneração. O batismo com o Espírito Santo, nem todos são batizados com o Espírito Santo, mas o batismo com o Espírito Santo é para todos, apesar de nem todos. Ele tem a ver com a salvação? Não. Mas o batismo com o Espírito Santo só acontece com o salvo, mas não influi na sua salvação. O fato de você ser ou não batizado com o Espírito Santo não tem implicações diretas na sua salvação, porque a salvação é graça de Deus e é por meio da fé. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Junto com a doutrina da justificação, você tem a doutrina da imputação, onde Deus, olhando para a nossa conta, estava zerado. O que Deus fez? Na sua graça e bondade, Ele colocou alguma coisa. Que coisa? O sacrifício de Cristo. E hoje você não deve mais nada. Tá? Aí, o que ocorre? Você pode ser batizado com o Espírito Santo. O que é o batismo? Uma capacitação sobrenatural, que nós denominamos também como uma segunda bênção, onde o candidato, como prova de que ele foi batizado, o sinal é falar em línguas. Seria a evidência? A evidência. Não falou em línguas, não foi batizado com o Espírito Santo. Então a evidência maior é falar em línguas estranhas. Eu vejo como a única. Por que falar em línguas é uma evidência? Porque é bíblica. Vamos ver isso? Vamos sim. Atos capítulo 2, versículo de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Atos capítulo 8, Filipe está num grande avivamento em Samaria. Olha, que interessante, né? Filipe está num grande avivamento em Samaria e depois ele tem que ir lá para a estrada de Gaza, mas está num avivamento em Samaria e as pessoas, ali acontecia cura, acontecia milagre, estava acontecendo de tudo, pessoas eram batizadas nas águas, mas ele percebeu uma coisa, que ninguém era batizado com o Espírito Santo. Então o que ele faz? Ele, como diácono, porque ele é um dos 7 diáconos de Atos capítulo 6, que, diga-se de passagem, não é o primeiro grupo de diácono. Aqueles diáconos eram diáconos helenistas, mas diáconos hebreus já existiam, que justamente foram aqueles que sepultaram Ananias e Safira. Eram diáconos da igreja, né? Depois é eleito um corpo diaconal com 7 homens que eram helenistas, e entre eles estava Filipe, que posteriormente se torna um evangelista. E esse Filipe não é o Filipe apóstolo, mas é um evangelista, né? E então o que ele convoca? Os apóstolos. Quando ficam sabendo o que acontece em Samaria, vem João, vem Pedro, os apóstolos, para orar para as pessoas que ali estavam, para que recebessem o Espírito Santo. Ali não é dito que eles falaram em línguas, mas como a evidência é essa, e eles receberam o Espírito Santo, então, pelo contexto, nós sabemos que eles falaram em línguas. Você vai, por exemplo, para Atos capítulo 10, versículo 44 até o 48, na casa de Cornélio, Pedro estava ainda falando para aquele grupo, aquele colégio da casa de Cornélio, que era a casa de Cornélio. Quando se diz casa, não era apenas a sua família, mas era todos aqueles que estavam sob o seu comando. Ele era um centurião, havia uma centúria, havia funcionários, havia escravos, havia servos, havia sua família, e eles receberam a fé. Antes mesmo de qualquer outra coisa, eles já recebem o batismo com o Espírito Santo. E depois Pedro tem que se explicar perante o colégio apostólico porque a salvação era algo que estava preso apenas a uma experiência dos judeus, que a igreja do primeiro século é uma igreja judia, judaica, era formada apenas por judeu, e depois o Senhor foi alcançando os gentios, inclusive Cornélio, se eu não me engano, acho que é o primeiro gentio a ser alcançado. Ali eles falaram em línguas. Quando você vai para Atos capítulo 19, versículos 1 a 6, Paulo encontra alguns discípulos e falou: vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? Falaram: nós nem sequer sabemos que existe Espírito Santo. Então com qual batismo vocês foram batizados? Fomos batizados no batismo de João. Na verdade, João batizou o batismo do arrependimento apontando para aquele que vocês haviam de crer. E eles ouviram a palavra. Olha só, aqui quebra esse paradigma da teologia e da visão reformada calvinista de que batismo com o Espírito Santo é o batismo no corpo de Cristo e que isso acontece quando você crê. É verdade, o batismo no corpo de Cristo é quando você crê,
O Espírito Santo pode acontecer junto? Sim, mas o batismo com o Espírito Santo é uma experiência diferente. Paulo prega, eles recebem Cristo como Senhor e Salvador, são batizados nas águas, e depois do batismo nas águas, a Bíblia diz claramente, Paulo impôs as mãos sobre eles para que recebessem o Espírito Santo. Ora, se o batismo com o Espírito Santo já é uma experiência em que é o batismo no corpo de Cristo, é quando você crê, eles creram. Eles foram batizados nas águas. Eles foram batizados no corpo de Cristo. Qual necessidade de Paulo, posteriormente, impor as mãos sobre eles para que eles recebessem o Espírito Santo, uma vez que eles já tinham, de acordo com essa teoria? Qual a necessidade? Não teria. Nenhuma. Se essa experiência da teologia reformada calvinista está correta, então não tinha necessidade de Paulo impor as mãos. Não haveria. Mas depois de tudo, toda essa experiência que eles passaram no corpo de Cristo, selo do Espírito Santo, terem nascido de novo, confirmados pelo batismo nas águas, que a imersão é a morte para o mundo e a emersão é a nova vida para Deus, precisou ainda Paulo impor as mãos sobre eles para que eles recebessem o Espírito Santo. E quando receberam, começaram a falar em línguas. Então aí é o batismo com o Espírito Santo. Quando falaram em línguas.